Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula de inovação, engenharia de produção e gestão da produção. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial na indústria, ou simplesmente IA. Bom, o que é inteligência artificial, né? E qual a diferença dela dos outros meios tecnológicos, né? A diferença da inteligência artificial de qualquer outro tipo de programação, de robótica, né, de qualquer outro tipo de automação, é que ela tenha características de aprender, como se fosse um ser humano. Então, o processo faz com que, ao longo do processo, as máquinas, os equipamentos que estão portadores de inteligência artificial, eles vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, isso faz com que ele se aperfeiçoe e trabalhe cada vez melhor. Essa é a diferença de qualquer outro sistema de programação. Então, quando eu tenho simplesmente uma máquina que trabalha repetitivamente o mesmo serviço, isso não é inteligência artificial. Tá? Por mais elaborado que seja esse trabalho que ela faça, isso não é inteligência artificial, isso é automatização. A gente deixa um sistema totalmente automatizado, né, para ele fazer sempre o mesmo serviço. Agora, à medida que essa máquina, ela mesmo consegue tomar, digamos assim, decisões e mudar o que ela está fazendo de um jeito para fazer ainda melhor, né, porque ela aprendeu com o passar do tempo, com os ocorridos, né, com a quantidade de informações que ela vai tendo, né, ela consegue fazer melhor. Isso é inteligência artificial. Então eu destacaria aqui para vocês aqui, né, que essa parte aqui, ó, em poucas palavras, as máquinas inteligentes passam a copiar padrões humanos de raciocínio, né? Então isso é quase meio assustador, né? Mas é isso mesmo, né? Então a máquina começa a ter padrões parecidos com os padrões humanos, tá? Bom, e como começa essa história, né? De onde surgiu toda essa inteligência artificial aí? A ideia, né, da gente ter uma máquina que substitua o homem, ou que pensa que nem o homem, né? Isso daí é uma ideia já antiga, né? Já faz muito tempo que o homem pensa nisso, né? Gostaria de ter isso. E há 70 anos atrás já começa a surgir a primeira ideia de inteligência artificial, né? Mas muito rudimentar, mais ideia mesmo, né? Não consegue se fazer isso na prática. Mas a ideia, o estudo já existia. Há 25 anos atrás, isso já começa a tomar um pouco mais de corpo, né? Por quê? Porque os computadores começam a ficar mais velozes, os computadores começam a conseguir processar uma quantidade de informação cada vez maiores, né? Então começa a se criar aí as inteligências artificiais propriamente ditas. Hoje, elas estão começando a tomar uma grandeza, né, e uma performance, né, de muita utilização. Então a gente já começa a ver vários tipos de inteligência artificial já no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, quando vocês ligam no telemarketing ou alguma coisa, né? E antes do telemarketing conversar com você, ele já vai te dando algumas soluções ali, isso é inteligência artificial, né? A Apple, ela tem um sistema de inteligência artificial muito, muito bom, né, no sistema dela de telemarketing. Tá? Então o pessoal liga para lá de suporte, vai conversando com o computador, né, e a maioria nem percebe que conversou com o computador, acha que conversou com alguém. Né? Então vai falando, vai conversando, né, como se estivesse realmente conversando com uma pessoa, e a máquina resolve tudo para ela. Isso é inteligência artificial, quer dizer, isso já está acontecendo. Ah, mas é a Apple. Tudo bem, a Apple, lógico, é referência, né? Mas outras empresas também já estão utilizando inteligência artificial de outras formas, tá? A mais famosa, a mais importante, eu diria, né, inteligência artificial que a gente tem no mundo é a da IBM Watson. O Watson da IBM é uma coisa assim fantástica, tá? Então a IBM ela vem colhendo informações, né, e trabalhando com esse Watson já desde 2011, né? Então já faz aí quase 10 anos, né, 9 anos, que ela trabalha com o Watson. E esse Watson, o que ele faz, esse Watson da IBM? Ele realmente é uma inteligência artificial. Ele consegue resolver problemas extremamente complicados, até problemas médicos, né? Então existem casos lá que se colocam lá para ele,
em um monte de informação referente aos dados de um paciente, por exemplo, um monte de exame, né? Exames às vezes complicados, casos que os médicos não conseguem detectar ainda qual é o diagnóstico dessa pessoa. E o Watson consegue resolver isso daí em poucos minutos, né? E com uma precisão muito grande. Isso casos complicadíssimos, né? Casos assim, completamente fora assim, do padrão normal, né? Por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem acesso a quase tudo. O Watson ele consegue acessar e já tem no banco de dados deles, né, uma quantidade de informação muito grande. Muitos artigos da internet em todas as línguas do mundo inteiro, pesquisas. Então ele conseguiu, né, ele consegue juntar todas essas informações e ver aonde que se encaixaria aquele caso lá. Tá? Então essa é uma das muitas maneiras do Watson. Uma bastante conhecida, que a gente não sabe que não divulga, que é o Watson, né? Mas é a inteligência artificial do Bradesco, que eles fazem propaganda, a BIA, né? Então o Bradesco também tem um sistema de inteligência artificial, onde a pessoa, cada vez que liga lá, conversa com o computador, né? Vai dando cada vez mais informações. O computador vai entendendo quais são as necessidades do cliente, né, e vai aperfeiçoando o atendimento via telemarketing sem precisar chegar no ser humano. Qual que é a vantagem disso? Né? Você consegue dedicar o ser humano realmente para fazer atividades chaves, atividades que realmente precisa ser uma pessoa. As atividades repetitivas, atividades que você consegue resolver de outra maneira, acaba sendo jogado para a inteligência artificial. Bom, eu coloco aqui para vocês 3 grandes vantagens para a indústria na inteligência artificial. Né? Por que a indústria ganha com isso? Né? Pessoal, primeiro, redução de erros. Né? O computador não erra, né? O computador ele erra muito pouco, né? Diferente do ser humano que está sujeito a vários tipos de erros. Né? Então, quanto mais a gente automatizar, quanto mais a gente utilizar de inteligência artificial, menor vai ser os erros encontrados dentro da empresa. Né? Então, quanto menores os erros, lógico, né? Você tem um ganho de performance em cima disso. Uma outra vantagem da inteligência artificial é a redução de custos. Né? Então eu coloco aí uma situação, né? Várias lojas de comércio eletrônicos ou bancos usam robôs para iniciar o atendimento com o cliente. Foi o que eu falei para vocês. Né? Sendo que o atendente humano só é chamado caso seja um problema mais complexo. Com isso, as empresas podem reduzir os custos dos funcionários ou alocar os funcionários em áreas mais estratégicas. Né? Então, aí é um exemplo de redução de custos. Não é só esse, mas esse é um, né? Onde eu posso substituir, então, reduzir o número de funcionários em determinados setores, né? Porque esses funcionários podem ser substituídos pela inteligência artificial e utilizo esses funcionários para outro setor que eu realmente preciso que seja uma pessoa, setores mais complexos que ainda a inteligência artificial não consegue resolver. Bom, a terceira grande vantagem é o aumento do lucro. Né? Lógico, menos erro e funcionários cada vez mais eficientes e menos funcionários, isso vai trazer para a empresa uma grande vantagem para ela, que é o lucro. Né? Eu sempre digo isso, né, que a empresa ela sempre pensa no lucro. Né? Então isso é uma parte que faz parte da empresa, é o fator de existência da empresa, é o lucro. Então, para se obter mais lucros, você tem a receita básica. Reduz o custo, né? E aumenta-se o faturamento. Então, a inteligência artificial pode ajudar bastante nessa redução de custo, né? E nessa redução de erros também. Bom, e de maneira mais prática na indústria, né? Onde que eu posso ver as aplicações da inteligência artificial na indústria? Já está sendo aplicado? Já está sendo aplicado. Isso aqui eu vou colocar 5 exemplos de aplicações da inteligência artificial na indústria. Primeiro, o supply chain. O que é isso? Tá? Esse supply chain vocês vão ouvir falar bastante agora. O pessoal de logística ouve falar bastante isso, né? Que está falando do quê? O gerenciamento da cadeia de suprimentos.
Fazer esse gerenciamento não é fácil, é muita informação, né? Vocês estão vendo aqui no desenho aqui do lado que tem estratégia, infraestrutura, processo, tecnologia, monitoramento, pessoas. Tudo isso tem que ser organizado e orquestrado, né, para que as coisas funcionem, tá? Então a gente chama isso de supply chain. E o que está acontecendo hoje? Você tem programas com inteligência artificial que conseguem analisar tudo isso ao mesmo tempo, até porque é uma quantidade de informações muito grandes, e quando ele consegue analisar tudo isso ao mesmo tempo, ele começa a tomar as melhores decisões. Então, isso daí já é comum? Isso já é bastante comum nas empresas de logística, tá? Em maior ou menor valores, né? Elas já estão usando, sim, inteligência artificial para fazer o supply chain. O que mais? Gestão de colaboradores, né? Então, o departamento de recursos humanos, né, é um departamento onde eu consigo trabalhar bastante com inteligência artificial. Para começar, com a seleção de funcionários, né, utilizando o Big Data. Então, vamos quer ver? Eu preciso de um funcionário, imagino que eu preciso de um funcionário de uma determinada função que é muito específica, né? Uma função nova, uma função que ainda não tem uma formação pronta para ela, né? Não tem que ser, eu preciso de um engenheiro, preciso de um, né, de um administrador. Não, de repente tem uma função nova ali que precisa ter certas habilidades ou certos conhecimentos que não é necessariamente só pela formação. Tem aí experiência e outras coisas com isso. Onde eu consigo buscar isso, por exemplo? Né? No LinkedIn. Né? Então, o LinkedIn ele utiliza assim, de inteligência artificial para buscar informações lá dentro. E ele vende essas informações, tá bom? Ele também vende essas... O LinkedIn ele também vive, não só de você visitar ele lá, né? E fazer tchauzinho e colocar o que você está fazendo lá na sua vida profissional, né? Ele também vende esse tipo de situação, onde uma empresa quer saber onde localizar um determinado tipo de profissional, tá? Então isso é uma maneira assim de utilizar a inteligência artificial também. Sem contar na parte de treinamento de funcionário que você pode usar a inteligência artificial, né? E aí tem mais um monte de outras situações. Então, ainda coloco, né, que as rotinas de RH também podem ser otimizadas, né? Então aquilo lá que você faz direto, você faz todo dia, né? Folha de pagamento, tudo isso, né, eu consigo jogar para a inteligência artificial. Análise de dados. Cada vez mais a empresa precisa analisar dados, ou seja, ela tem um monte de informação. Que tipo de informação? Compras, vendas, fornecedores, né? Logística. Então, informação que não falta para a empresa. Como trabalhar com essa informação? Como pegar esse monte de informação e filtrar e realmente tirar o que precisa tirar dessa informação, desse exagero de informações, essa quantidade absurda de informações. Então a inteligência artificial ela consegue fazer isso, né? Um exemplo bem corriqueiro que a gente faz no nosso dia a dia, né, de que é inteligência artificial, por exemplo, aqui, é o spam, né, na caixa de e-mail. Aquilo lá, como é que ele vai parar sozinho na caixa de e-mail, né? Eu nunca mandei ele colocar nada lá, ele coloca lá alguns e-mails na caixa no spam. Ele analisa o padrão de alguns e-mails, né? Então depende de alguns e-mails que vêm enviado para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Ou algumas outras características que faz com que aquilo lá pareça ser um spam, né? Ou seja, então automaticamente ele joga aquele e-mail para a caixa de spam sem perguntar nada para você, né? Porque ele acha que aquilo ali deve ser um spam. Daí quando você conta para ele, né, que aquilo não é um spam, pronto, aquele padrão de e-mail, né, já deixa de sair, não entra mais para a caixa de spam, vai para a sua caixa de entrada normal. Isso também já é inteligência artificial e análise de dados. Outro ponto bastante importante da inteligência artificial é a aplicação dela na manutenção preditiva. Tá? O que é isso? Então, a gente tem 3 tipos de manutenção. A manutenção corretiva, que é aquela manutenção que quando quebra você vai consertar. Você tem a manutenção preventiva, que é aquela manutenção que você faz independente de como a máquina está. Troca de óleo, lubrificação, substituições de algumas peças a cada tanto tempo, né? Então, isso é manutenção preventiva. E a manutenção preditiva é o que usa mais tecnologia.
ela faz o que a manutenção preditiva? Ela detecta o problema no equipamento, sem você precisar desmontar o equipamento, e daí sim você faz a manutenção necessária, se necessário. Então você coloca sensores na máquina, né, através de várias tecnologias, né? Você vai entendendo o que está acontecendo nessa máquina. Por exemplo, um que é bastante utilizado é o teste de vibração da máquina. Você coloca sensores de vibração, o sensor detecta e grava o padrão de vibração dessa máquina, e de acordo com esse padrão de vibração, ele vai dizer se a máquina está ou não está com problema e aonde ela está com problema, né? Então isso é apenas um dos modelos que é utilizado hoje, tá? E como é que ela consegue saber se está certo ou está errado? Por causa das informações anteriores. Ela tem o histórico da máquina, de como é a vibração da máquina e de como ela está naquele momento. Então, de acordo com essa comparação histórica da máquina, ela consegue detectar o problema atual. Qualificação da mão de obra. Isso daí, o que vai acontecer, né? Quando a gente implementa a inteligência artificial, né? O que vai acontecer? Muita parte da mão de obra mais simples, aquela mão de obra mais corriqueira, mais braçal, essa daí realmente tende a sumir, né? Por outro lado, você necessita de uma mão de obra mais qualificada para mexer com inteligência artificial, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar de uma mão de obra mais qualificada, tá? É isso que a gente acredita aí, que você vai precisar de uma qualificação de mão de obra sim. Então, deverá aparecer muitos empregos, né, nessa área, uma área de mais tecnológica, uma área de maior conhecimento, uma área de mais habilidade. E essa fica uma discussão muito importante. Inteligência artificial versus emprego, né? Bom, a inteligência artificial vai substituir muitos empregos? Sim, vai. Isso não tem dúvida. Agora a pergunta é, vai diminuir o número de emprego? Não sabemos, tá? Na verdade, as pesquisas que existem não são totalmente conclusivas. Alguns pesquisadores falam que sim, vai diminuir muito o número de empregos. Outros dizem que não, falam que até vai diminuir o número de empregos, mas nem tanto assim. Porque no momento em que se diminui o emprego de mão de obra não qualificada, vai aumentar muito o recurso e a necessidade de empregos de mão de obra qualificada ou de novas mãos de obras, né? de situações que ainda não se tinham pensados que vão aparecer. Então, acredito que nos próximos anos, né, a gente vai ter muita profissão nova. Profissão que ninguém jamais imaginaria existir, vai estar existindo nos próximos anos, né? Vai aparecer isso nos próximos anos aí, tá? Então, essa discussão, inteligência artificial versus emprego, vai continuar. É uma discussão séria e é uma discussão que a gente tem que levar a sério, porque é o emprego que está em jogo, e não é um ou outro emprego, são milhares de empregos que estão em jogo, né? Então, é possível sim que se perca muito emprego, mas é possível sim também que se tenham muitos novos empregos, novas situações, novas oportunidades, né? Então, o ser humano vai se reinventando, vai se requalificando, se relocando em outros lugares. Então, é importantíssimo que as pessoas, para se ficarem empregadas, elas vão ter que estar abertas à utilização do maior número de tecnologia possível, pessoal. Isso não vai ter mais jeito. O entendimento e a utilização da tecnologia vai fazer parte do dia a dia de praticamente todo trabalhador nos próximos anos. E para finalizar, eu coloco aí que o uso da inteligência artificial vem se tornando cada dia mais amplo. Atualmente, a maior parte dos setores da empresa já podem contar com seus benefícios e as expectativas para o futuro são uma de aplicação crescente e otimizada. É claro que isso tudo reflete diretamente no processo de tomada de decisão. Então, o que é importante com tudo isso, né?
que a inteligência artificial vai entrar no mercado, já está entrando no mercado, vai fazer parte da indústria, não se tem mais dúvida nenhuma disso, tá? Isso não é mais uma coisa para o futuro, isso já está acontecendo. No futuro só vai ter isso com maior intensidade, mas isso já é realidade, né? E isso vai fazer com que os tomadores de decisão, ou seja, os gerentes, os donos das empresas, os empresários, eles vão ter mais ferramentas para tomar decisão e que informações cada vez mais certeiras. Então, o chute, a intuição, né, vai cada vez valer menos, porque na verdade você vai ter ferramentas inteligentes que vão conseguir fazer análises muito precisas do que está acontecendo em qualquer área. Então, a tomada de decisão fica daí mais assertiva também. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos aí e até a próxima.